Olá, temos aqui mais um vídeo da nossa série sobre Direito Tributário 1. Dessa vez, na quarta parte sobre os tributos, pretendemos falar um pouquinho sobre os impostos. Vamos dar sequência então. Muito bem. Iniciamos com o roteiro do nosso vídeo, sempre com a justificativa, o porquê que nós vamos estudar os impostos e qual a importância dele desse estudo no direito tributário. É bem simples de entender isso, na verdade, porque veremos no decorrer da aula. Vamos iniciar com a concepção sobre os impostos, para entender bem a natureza desse fenômeno tributário, desse instituto tributário. Depois vamos estudar as características dos impostos para deixar claro a diferença que existe entre os impostos e as outras espécies tributárias, o conceito que ele tem uma certa dificuldade de entendimento, então nós vamos tentar discorrer um pouco sobre o conceito de impostos para deixar bem claro o que são realmente esses impostos. Vamos apresentar uma classificação para ajudar na compreensão dos tipos de impostos que existem e, finalmente, dar um exemplo sobre a legislação brasileira a respeito dos impostos. Na justificativa, você pode até se perguntar, porque normalmente nos livros o estudo dos tributos em espécie geralmente começa com os impostos e eu deixei para o final. Por que deixar os impostos para o fim, né? Lembrar, e isso é bom para a gente embalar aqui nessa aula, que nós já vimos os empréstimos compulsórios lá no estudo do direito financeiro, quando estudamos o crédito público, estudamos os tributos em geral, o conceito de tributo, estudamos a legitimidade do tributo, inclusive com uma live com o professor Agnello, que fizemos recentemente e postamos aqui no canal. Depois, a contribuição de melhoria, fiz um vídeo nesse estilo aqui de apresentação, também postado no canal, e as taxas, que foi postado na sala de aula leitura e exercícios para fixação do conteúdo, as contribuições especiais também no formato sala de aula através de leitura e agora os impostos, tá? Então nós estamos chegando, podemos dizer, na última parte do estudo dos tributos em espécie. Por quê? Tá, mas por que ficar para o final, né? Lembrando, como eu disse na aula sobre contribuição de melhoria, uma ordem inversa de abstração, do mais concreto ao mais abstrato, porque de fato os impostos são as espécies tributárias que têm um maior grau de abstração. Então, se a gente sai daquilo que é concreto, que é mais fácil você visualizar na sua mente experiências para poder entender e indo caminhando no sentido de conceitos mais concretos, mais abstratos, facilita o entendimento. Essa é a minha experiência pedagógica. Vamos lá, né? No mesmo sentido da aula da contribuição de melhoria, nós começamos com a Constituição. Lá no título 6, capítulo 1, seção 1, a primeira seção que trata dos princípios gerais, no artigo 145, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, você encontra aqui uma autorização constitucional para instituir tributos. Quais tributos? Como vimos, né, na aula de contribuição de melhoria também, temos os impostos, lembrando, né, que os impostos parece que se bastam por si mesmos, eles chegam e falam, somos os impostos, ponto. Ou seja, você presume-se que você sabe quem eu sou, né? Tem as taxas, também falamos na aula de contribuição de melhoria, que são humildes, porque elas chegam e falam quem elas são e por que elas existem, elas justificam a própria existência, e a contribuição de melhoria, que justifica um pouco, né, a sua existência. Perfeito, né? Então vamos seguir para a concepção sobre os impostos, e como eu disse, é um problema de abstração para entendimento dos impostos. O próprio nome diz, né, vem imposto, né? O que significa isso? Pois bem, existe uma dificuldade nesse sentido,
que é a dificuldade de abstração, que está ligada à natureza própria dos impostos e também às características da não vinculação, da não afetação, às condições de sua instituição e algumas características também ligadas à cobrança dos impostos. Tudo isso é o que nós pretendemos ver aqui nesse encontro de agora. Tá? Então vamos lá. O que é imposto? Né? Nós podemos dizer que o imposto é natural. O imposto é natural. É coisa antiga, há um princípio clássico dos impostos que diz que o imposto ganha em ser antigo. Tá? Mas de fato é possível explicar isso através de uma pequena evolução sobre concepção de imposto, e isso já foi dito em sala de aula. Inicialmente, nós podemos imaginar que a sociedade humana era pequena, restrita, poucas pessoas, e nós costumamos dizer que existe uma tendência natural nossa de termos uma solidariedade social aumentada à medida em que nós conhecemos as pessoas, conhecemos as necessidades das pessoas. Então parece natural, um sentimento nosso natural, de que aquilo que nós conseguimos, as riquezas que nós produzimos ou obtemos da natureza, quando chegamos na nossa tribo, onde a gente conhece as pessoas, conhecemos as necessidades das pessoas, existe uma tendência natural de dividir aquilo que nós obtivemos com as outras pessoas, sempre aguardando ou esperando que, se todos assim agissem, existe essa solidariedade social faz com que o grupo cresça. O caso é que, fazendo com que o grupo cresça, à medida em que o grupo vai crescendo, a solidariedade social vai diminuindo. Por quê? Porque a gente já não conhece todas as pessoas que vivem na tribo. A tribo já se tornou uma cidade. Então passa a não fazer sentido, ou muito sentido para nós, que suamos o rosto para obtermos as riquezas, para suprir as nossas necessidades, dividir o que nós conseguimos com esforço próprio com uma pessoa que a gente não conhece, ou com pessoas que nós não conhecemos. Só que, ao mesmo tempo, o próprio crescimento da sociedade, em volume, acaba gerando uma série de problemas. E isso faz com que o Estado, ou o governo, tem a necessidade de obter mais receitas. Eu posso citar como exemplo os incêndios. Né? No Antigo Egito existia corpo de bombeiro. Por quê? Porque nós passamos a viver cada vez muita gente agrupado em casas muito próximas, toda a casa tinha uma fogueira dentro da casa para fazer comida, e passou a acontecer muitos incêndios, e aí cobra-se do poder público. Nesse sentido, o arbítrio muda, ele migra do particular para o governante, e o governante passa a impor os tributos, né, os impostos. Olha, já vem, né, impor impostos, tá? Inicialmente através da invasão de tribos vizinhas. Olha, eu preciso de recursos, eu preciso cuidar do governo, eu não tenho recursos, então o que eu vou fazer? Vou invadir essa tribo vizinha fraca aqui, vou escravizar o seu povo, roubar sua comida, me apropriar de seus bens. Acontece que as tribos fracas vão diminuindo, elas vão sumindo, né, à medida em que esses chamados despojos de guerra vão se tornando cada vez mais escassos. E numa altura do campeonato, o governante passou ao invés de olhar para fora na busca de recursos, teve que olhar para dentro. Ou seja, olhar para os próprios cidadãos, para as pessoas que viviam, e passou a exigir os impostos delas para a manutenção do governo. Dessa forma, o que acontece? Normalmente, quando você concentra poder, um arbítrio de um lado da questão tributária, porque a questão tributária tem dois lados, né? Tem aquele que exige o pagamento e aquele que deve pagar. Evidentemente surgiram abusos, e aí a gente sabe que a coisa evoluiu, né? O sentido evoluiu no sentido de que hoje os impostos são devidos por imposição legal, né? A velha regra: não haverá tributação se não houver representação. Ou seja, nós elegemos pessoas que vão fazer leis, e essas leis vão dizer que nós somos obrigados a pagar tributos ao Estado, e dentre esses tributos os impostos. Então, nesse sentido, a primeira ideia é essa espécie de natureza do imposto, né? É natural que, vivendo em sociedade, você deva entrar no racha das despesas de manutenção dessa própria sociedade.
Tá? Um segundo passo que nós damos é a característica da não vinculação. E isso é interessante. A não vinculação é importante em que sentido? Veja bem, primeiro passo, é importante deixar claro que os impostos são os tributos mais importantes. São os mais importantes mesmo, tá? O governo obtém a maioria de suas receitas através de impostos, tá bom? Até porque você vai ver mais tarde como é que funciona isso, né? E nesse sentido, sendo responsável pela maior parcela da receita pública derivada, e aqui eu até coloquei um asterisco aqui nas contribuições, espero que você já tenha lido sobre as contribuições. É importante lembrar que a partir de 88 houve uma redução da parcela de receitas da União e uma distribuição maior para estados e municípios, só que o Estado Social de Direito criado pela Constituição de 88 acabou impondo à União uma série de obrigações e de realização de políticas públicas que envolvem, evidentemente, despesas. Então, aí o nosso sistema foi forçado a aumentar a participação das contribuições no bolo tributário. Mas, mesmo assim, ainda existe a preponderância dos impostos. Mas o que é mesmo a não vinculação? A não vinculação é no sentido de que os impostos não são vinculados a um serviço específico do Estado. Vou tentar dar um exemplo. A gente não paga o IPVA, que todos devem conhecer, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, para o Estado manter estradas, pontes e as vias em ordem. Na verdade, não é isso, não existe essa vinculação. O dinheiro do IPVA ele não é destinado a isso. E o IPTU, o Imposto sobre Propriedade Territorial, Predial e Territorial Urbana, também não pagamos ao município IPTU para que o município mantenha a cidade limpa, organizada. Na verdade, não. A vinculação, os impostos se caracterizam justamente porque eles incidem sobre fatos de riqueza, e aí é bom lembrar na aula sobre a contribuição de melhoria, que existem os índices de tributação, aqueles 5 índices: a pessoa, o patrimônio, o consumo, a produção e a renda. Esses índices de tributação existem, e em cima desses índices é que o Estado vai fazer a cobrança, né? Então a vinculação, a não vinculação, em outras palavras, ela basicamente significa que a destinação dos recursos fruto da arrecadação dos impostos vai ser determinado pelas leis orçamentárias. Isso nós estudamos no início do semestre, em direito financeiro. Ou seja, os nossos representantes, que são os mesmos que aprovam as leis que determinam que nós temos obrigação de pagar impostos, são as pessoas que também, através das leis orçamentárias, vão dizer para onde vai esse dinheiro. Tá? Então não existe, fixe bem isso na sua cabeça, para deixar bem claro, né? Você não paga o imposto de importação porque o governo mantém uma alfândega, uma vigilância sanitária de entrada de mercadorias no país, ou porque o governo importa, traz mercadorias, possibilita que você tenha mercadorias estrangeiras a seu dispor. Na verdade, não. Você paga imposto de importação porque você resolve importar mercadorias. Tá? Então, é através da lei orçamentária. Tá? E nesse caso, preste bem atenção, você que pretende trabalhar com direito tributário. Argumentos do tipo: não vou pagar o imposto porque os recursos não são bem aplicados, não vou pagar os imposto porque há desperdício e há corrupção, ou toda espécie de indignação, ela será apenas um ius esperneandi. Por quê? Porque a não vinculação, que é a característica dos impostos, não faz com que a obrigação de pagar o imposto esteja ligada, ou seja, vinculada a uma efetiva qualidade na prestação de serviços.
Aqui no nosso país a grita é geral, porque a gente paga a alta carga de impostos e depois não recebe serviços acontecendo, né? Há uma grande discussão, uma grande, como se diz, revolta com relação à qualidade da saúde pública, à qualidade da educação pública, à qualidade da segurança pública, né? E uma série de outros serviços. Mas isso não pode haver, porque se houvesse essa vinculação, até porque seria extremamente absurdo e injusto. Tá? Por quê? Porque se houvesse essa vinculação, os mais ricos, quem tem mais, naturalmente pagaria mais, né? E logo teria direito a receber mais serviços do Estado. Acho que você já entendeu o que eu quero dizer, né? Ou seja, quem menos paga e que no nosso país naturalmente é quem mais usa ou se beneficia de serviços públicos, se houvesse a vinculação, não se beneficiaria. E nós estaríamos vivendo uma sociedade muito selvagem nesse sentido. Então, lembre-se bem, se você tiver que fazer uma defesa tributária, usar esses recursos argumentativos de que o seu cliente deixou de pagar os impostos porque os ladrões, os políticos, ladrões, aquelas conversas, né, que vocês conhecem, não vão fazer e ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos, isso não está no mundo jurídico, não é verdade? Nesse sentido, tá, a contrapartida da receita ou da riqueza que o contribuinte entrega ao Estado via impostos ou imposição tributária, ela é indireta. Tá? E nesse sentido, é importante lembrar, você está ouvindo essa aula agora e certamente não está preocupado nem um pouquinho de nós sermos invadidos por uma nação estrangeira na altura dessa do campeonato. Né? Nem está preocupado da sua casa ser invadida por facínolas para assaltá-lo. Claro, o problema de segurança pública no Brasil hoje é um horror, mas realmente você não está pensando nisso. Eu tenho certeza que você só está lembrando disso porque eu estou dizendo. Na verdade, a gente não fica pensando nisso o tempo todo, mas indiretamente nós sabemos que vivemos num estado que existe uma série de ações ou a presença dos serviços públicos que nós podemos dispor deles de maneira indireta. Né? A própria polícia, quando combate o crime em outra cidade, acaba indiretamente garantindo uma certa tranquilidade aqui em nossa cidade. Né? Outra questão interessante é a questão do fator de igualação. E aí eu tenho um exemplo muito interessante, assim, muito... que serve bem para mostrar isso. O que quer dizer fator de igualação? Você se lembra quando o filho do cantor Leonardo sofreu um acidente terrível na BR-153? Se você não se lembra, o fato é que aconteceu. Houve um acidente terrível e o rapaz teve sérios danos, bateu a cabeça e tudo mais, e realmente foi dramática a situação. O caso é que o cantor Leonardo é uma pessoa rica, tem posses, então o que ele fez? Ele pegou o filho dele e levou para os melhores hospitais para tratamento. Mas o que foi definitivo para salvar a vida do rapaz foi o atendimento do serviço do SAMU da cidade próxima ali, do local do acidente. Um serviço que está disponível para todo e qualquer cidadão, seja rico, seja pobre, seja classe média, até um mendigo que está na rua merece esse tratamento dos serviços públicos. Então, nesse sentido, se você pensar que a não vinculação acaba igualando, eu até dei o exemplo na aula da contribuição de melhoria, né, que os tributos eles igualam os cidadãos porque não se repara no quanto você paga, mas o mais importante é você ser um contribuinte, você fazer parte do financiamento do Estado e dos serviços do Estado, e nesse sentido, todos nós, cidadãos, se eu pago 1 e você paga 1.000, tá? Pouco importa, todos terão direito à mesma segurança pública, à defesa, à mesma fiscalização de vigilância sanitária, à fiscalização ambiental, ao serviço de educação pública. Eles igualam, eles dão oportunidade para que haja uma igualdade social. Isso é bom porque evita perturbação social. Né?
Seguindo nas características, então nós temos o princípio da não afetação, tá? Que acaba sendo uma transubstanciação da própria característica da não vinculação. A Constituição Federal, no artigo 167, inciso 4, ela proíbe a vinculação do produto da arrecadação de impostos, reparem bem aqui, impostos, tá? Produto da arrecadação de impostos a órgão fundo ou despesa. Ou seja, você não pode vincular, olha, o imposto, o ICMS servirá para as rodovias, o IPVA servirá para a educação. Não pode haver essa vinculação justamente para dar condições a que o governo governe, como vamos explicar melhor daqui a pouquinho. Existem exceções a esse princípio? Sim, existem exceções, tá? Não vou entrar em detalhes agora, mas existem determinados impostos que têm uma parcela destinada para a saúde, outros para a educação, o famoso salário educação, que me lembrei agora, também destinados à administração tributária, que é fundamental, é aquela parte que eu costumo dizer, ninguém lembra que existe a administração tributária, mas quando vê um crime, mas lembra da polícia. Ninguém lembra que existe administração tributária quando vê uma injustiça, mas lembra do juiz. E ninguém lembra que existe uma administração tributária quando vê a doença, lembra apenas do médico ou do serviço de saúde. Mas sem administração tributária que vai prover de recursos esses serviços essenciais, nada disso haveria, não é verdade? Então, também há exceções ligadas à administração tributária e como nós vimos lá no Estudando o Crédito Público, também pode haver vinculação para pagamento de operações de crédito por antecipação de receita. Lembra? Você tem lá um prefeito, só para você se lembrar, né, o município precisa de um recurso, ele pode fazer um empréstimo, uma operação de crédito, antecipando uma receita que é o IPTU do ano que vem, por exemplo, tá? E aí necessariamente a vinculação da arrecadação do IPTU pode ser destinada para o pagamento dessa operação de crédito, né? O princípio da não afetação, portanto, ele tem uma finalidade muito importante. Qual é a finalidade? É dar uma margem de manobra ao executivo, para que ele possa governar da forma como ele bem entende, seja de direita, seja de esquerda, nos estados democráticos, e por isso que eu digo, é o próprio fundamento do Estado democrático, seja direita, seja esquerda, o Estado democrático tem que garantir ao governo governar. Se nós, cidadãos, resolvemos eleger um governo de direita, ele tem que ter condições de implementar as políticas dele, de direita. E se nós resolvemos eleger um governo de esquerda, ele também tem que ter condições de fazer isso, ter essa manobra, conduzir o Estado, através do governo, aos caminhos que os cidadãos escolheram no sistema democrático. Então, nesse sentido, o princípio da não afetação é fundamental para que nós possamos verificar se os governos são bons governos, sabem governar ou não. Porque, caso contrário, se houvesse uma vinculação de todos os impostos, de todos os tributos, né, já vou falar no geral, de todos os tributos a determinados serviços públicos, para que eleger governo? Nós estaríamos vivendo um totalitarismo da legislação tributária e financeira, obrigando a determinados serviços e simplesmente estratificando o desenvolvimento político da sociedade. Entenderam o que quer dizer a característica da não vinculação e o princípio da não afetação? Espero que sim, né? Muito bem, passamos então a uma outra questão. Na Constituição Federal, existe uma distribuição de competências privativas. O que é competência privativa? Nós vamos ver logo a seguir que a Constituição diz lá, né, poderão, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios poderão instituir impostos. Beleza, né? Ótimo. E aí, em seguida, a Constituição vem dizendo o seguinte, mas espera aí, impostos não é assim, de acordo com a criatividade do governante, não. Como nós vimos bem lá no estudo dos índices de tributação, são poucos os índices de tributação às aparências de riqueza. Então,
Deriva daí que existe um número limitado de impostos que podem ser instituídos. E o que a Constituição faz? Ela distribui as competências entre as unidades subnacionais, né, os estados, os municípios e a própria União, dizendo o seguinte: olha, tem esses impostos aqui, eu vou distribuir para vocês, tipo assim, ó, você fica com esse, você fica com aquele, tá bom? E não é para brigar. E justamente no sentido de impedir que haja sobreposições de competência tributária sobre o cidadão. Já imaginou se nós tivéssemos que pagar imposto de renda para a União, imposto de renda para o Estado, imposto de renda para o município? Né? Considerando que todo o Estado, no Estado social de direito e até a própria dinâmica da política em que os governantes precisam cada vez de mais recursos para mostrar cada vez mais serviços, isso sempre sem contar as distorções do sistema, que é o desperdício, a incompetência e a corrupção, nós estaremos fritos. Então, nesse sentido, a Constituição faz essa distribuição de competência. Eu vou tentar explicar melhor falando aqui, entrando em detalhes aqui. Na seção 3, no artigo 153, a Constituição Federal diz assim: quais são os impostos da União? Então ele diz lá: compete à União instituir impostos sobre o quê? Importação de produtos estrangeiros, o famoso imposto de importação. Tá? Esse imposto então é da União. Quando houver entrada de mercadoria no território estrangeiro, no território nacional, ocorreu um fato de riqueza, porque se existe mercadoria importada, existe uma riqueza, quem poderá instituir o imposto é a União. Né? Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. A questão do produto nacionalizado, rapidamente eu vou te explicar o seguinte: uma indústria brasileira pode importar matéria-prima de outro país, transformar essa matéria-prima em um produto nacional ou nacionalizado e exportá-la, tá bom? Esse é o imposto de exportação. Renda e proventos de qualquer natureza, o famoso imposto de renda, os produtos industrializados, o IPI, operações de crédito, câmbio, seguro ou relativos a títulos ou valores mobiliários, o famoso IOF, a propriedade territorial rural, que é o imposto que incide sobre as terras, e as grandes fortunas nos termos de lei complementar, o IGF, que desde 88 não foi instituído ainda, e aí não temos tempo agora, nesse momento, de entrar nesse detalhe. Peraí. É importante, a essa altura do campeonato, lembrar que existe uma terminologia na técnica tributária. Aí nós vamos começar com um fato gerador. Peraí, professor, por que o senhor está falando isso agora? Calma que você vai entender. Tá? O que é o fato gerador? Fato gerador é um evento que motiva a aplicação de um imposto sobre alguém. Que evento é esse que motiva? É importante lembrar dos índices de tributação. Se você está lembrando dos índices de tributação, repito, a pessoa, o patrimônio, o consumo, a produção industrial e a renda, você vai ver que existem eventos ou fatos do mundo da vida, fenômenos que dão motivo à aplicação do imposto porque implicam em riqueza. E eles precisam existir, são os fatos geradores. Se o fazendeiro, se a pessoa não é proprietária de terras, não há fato gerador do ITR. Da mesma forma, se não há movimentação de mercadorias pelo comerciante, não há fato gerador do ICMS. E da mesma forma, se não há prestação de serviços remunerados por profissionais liberais, como o exemplo que eu estou dando aqui do advogado, também não há fato gerador ou fato que motiva a aplicação do imposto sobre serviços. Tá? Então vamos seguir. Né? Ainda na terminologia do imposto, é importante entender o seguinte: para cobrar imposto, você tem que cobrar um valor desse imposto. E o valor do imposto precisa de uma base para ser calculada. Quer ver? Há uma grande dificuldade. Quanto vale a prestação de um serviço de advocacia? É um serviço que não tem valor. A pessoa está angustiada, sofrendo, vai no seu escritório, você dá uma orientação, diz calma, não é bem assim, fique tranquilo, não sei o quê. Dá para pôr valor nisso? Não dá. Mas para cobrar imposto sobre a prestação de serviço, que é um fato de riqueza, e precisa existir uma base de cálculo, né, que é para poder chegar no valor do imposto. Então, nesse sentido, a base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota. Ai, meu Deus do céu, professor, calma, fica tranquilo. Tá? Para calcular o que? A quantia a pagar, tá certo? E é importante nessa altura do campeonato notar que há grandezas econômicas diferentes, não é verdade? E havendo grandezas econômicas diferentes,
a base de cálculo também será diferente. Seria extremamente injusto você utilizar uma base de cálculo comum e igual para todo mundo, tá? Independente das grandezas econômicas. Entendemos então? Fato gerador e base de cálculo, né? E nessa altura do campeonato é importante dizer sobre capacidade contributiva. Tá? O parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição diz o seguinte: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. A Constituição usa a capacidade econômica, tá? Mas na verdade nós estamos falando de capacidade contributiva. Por quê? Porque se nós estamos falando de impostos, nós estamos falando em capacidade de pagar impostos ou de ser contribuinte, tá? E aí, nesse caso, os impostos, reparem, ele não fala em taxa, não fala em contribuição de melhoria, não fala em contribuições especiais, nem empréstimo compulsório aqui, fala em impostos, né? Terão caráter pessoal porque olharão para a pessoa e serão graduados, ou seja, a dimensão econômica serão segundo essa capacidade econômica. É evidente, né? Facultado à administração tributária, que é a fiscalização, o serviço de cobrança, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, e repare, respeitados os direitos individuais, tá? Então depois lá no 10º período nós vamos entender como isso é importante para você trabalhar no direito tributário, tá? E nos termos da lei, sempre nos termos da lei, porque se a administração pública, a administração tributária é administração pública, tá? Então sempre dentro da lei, claro, você viu isso, direito administrativo, identificar o quê? O patrimônio, ou seja, aquilo que o contribuinte tem, os rendimentos, ou seja, aquilo que o contribuinte ganha, e as atividades econômicas, ou seja, o que o contribuinte faz para poder graduar a capacidade contributiva de maneira a o quê? De maneira a poder cobrar de cada um o devido, né? o justamente devido. É importante destacar que o direito tributário se preocupa muito com a questão da justiça da cobrança de impostos. Por quê? Porque a imensa maioria, se não todas as revoluções que ocorreram na humanidade se deram por conta justamente de cobrança de impostos ou de impostos extremamente justos. Por quê? Porque causa revolta, gente. Não adianta dizer que não causa. Causa revolta às pessoas saber que estão pagando mais ou a mesma coisa que outras que acabam se beneficiando dos mesmos serviços. Lembra da prestação indireta, né? Da contraprestação indireta dos impostos? Você repara, então, nesse sentido, que é importante deixar bem claro que a tributação ela tem que se preocupar com justiça. Mas vamos para a alíquota, né? Aquele termo que ficou lá atrás, né? A alíquota é o percentual com que o tributo incide sobre o valor do objeto tributado. Ou seja, precisamos optar, verificar com critérios de justiça, encontrar base de cálculo, atento para a capacidade contributiva do contribuinte, para poder fazer incidir um percentual sobre essa base de cálculo. Para a gente chegar onde? Chegar no valor do tributo, né? Chegar no valor do imposto. E nesse sentido, lembrar que há capacidades contributivas diferentes. E se há capacidades contributivas diferentes, a alíquota ela pode variar conforme políticas públicas e critérios de justiça na sociedade. Tá? Então, normalmente, um exemplo bem claro, né? Produtos da cesta básica, que são de consumo de toda a população, dos mais pobres aos mais ricos, têm alíquotas reduzidas, enquanto produtos, né, de luxo, de ostentação, têm alíquotas maiores. Tá? E quando nós estudamos a extrafiscalidade, também vimos que as alíquotas podem variar de acordo com políticas extrafiscais. Né? Por exemplo, a alíquota sobre bebidas alcoólicas é muito maior que a alíquota sobre arroz e feijão. Tá? Então, deixando claro que agora conhecemos fato gerador, base de cálculo, capacidade contributiva e alíquota, nós podemos retornar aos impostos da União. Lembra que vimos o artigo 153? Para passarmos para o artigo 154,
que também traz mais duas competências para a União. A primeira delas é o seguinte: mediante lei complementar, a União poderá instituir impostos não previstos no artigo anterior, ou seja, aqueles lá do 153 que nós estudamos, lembra? Imposto de importação, exportação, renda, IPI, IOF, ITR e IGF. Além desses impostos que não estão previstos, desde que eles não sejam não cumulativos, ou seja, não sejam impostos sobre impostos, vamos deixar por enquanto dessa maneira, e não tenham, olha aqui, fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que a União, se por acaso surge um novo fator de riqueza, lembra a importância, é muito importante, por isso que eu faço sempre a lembrança para vocês sobre os índices de tributação. Se você não está lembrando, recomendo, pega a aula de capacidade contributiva, eu explico melhor isso lá, tá bom? Então veja bem, surgindo um novo fato de riqueza, a União poderá instituir, via lei complementar, esse novo imposto. A essa competência, a doutrina dá o nome de competência residual da União, tá bom? Considerando que a Constituição vai discriminar, tá? Quando ela diz assim, não pode ter fato gerador nem base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição, é porque a seguir a Constituição vai discriminar os outros impostos das outras entidades subnacionais, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, né? Ou seja, tem que ser uma coisa nova. Surgindo um fato novo de riqueza, a competência residual é da União. E no artigo 154, também nós temos o caso dos impostos extraordinários de guerra, tá bom? São impostos extraordinários, e aí repare a diferença, compreendidos ou não em sua competência tributária. Lembra que eu falei que a competência tributária é exclusiva e distribuída na Constituição? Pois bem, quando a Constituição diz que pode instituir impostos extraordinários de guerra, compreendidos ou não em sua competência, nós temos que entender que podem estar compreendidos na competência não da União, mas dos estados e municípios. Tá? E nesse sentido, nós podemos imaginar que no caso de guerra externa, realmente ninguém entra em guerra para perder, e guerra é guerra, né? No caso de guerra externa, caso a União necessite de mais recursos para adquirir armas, para treinar tropas, para adquirir recursos para vencer a guerra, ela pode criar, por exemplo, um imposto, um ICMS extraordinário de guerra, ou seja, invadindo a competência tributária dos estados, que nós vamos ver mais adiante, é dos estados o ICMS, tá? Perfeito? Ou um imposto de renda, compreendidos dentro da própria competência tributária dela, um imposto de renda especial de guerra. Então podemos assim, nessa hipótese, nós podemos dever um imposto de renda normal para a União e um imposto de renda extraordinário, tá? E também podemos dever um IPVA comum para o Estado e mais um IPVA extraordinário de guerra para a União. Com isso, eu dei o nome aqui de competência emergencial da União, tá? E com isso, inciso primeiro, competência residual, inciso segundo, nós temos, inciso 2, a competência emergencial. E com isso, nós podemos explicar mais duas características importantes da tecnologia tributária. A primeira é o bis in idem. O que quer dizer bis in idem? Quer dizer de novo e de novo. Aconteceu de novo, tá? Então, se a competência, isso dentro da competência emergencial, tá bom, gente? Do inciso 2 do 145. Se a União, no caso de guerra, criar um imposto que recaia sobre os seus próprios impostos, por exemplo, IPI emergencial de guerra, ocorrerá bis in idem. O que é bis in idem? Sobre o mesmo fato gerador, a mesma entidade tributante sobre o mesmo contribuinte está cobrando duas vezes. De novo. Tá? É diferente, por exemplo, se a União instituir um IPVA emergencial de guerra. Aí ocorrerá o que nós chamamos de bitributação, que é diferente do bis in idem, é por isso que está sendo destacado aqui.
A bitributação pode ocorrer se recair esse imposto emergencial de guerra sobre impostos de estados e municípios. O exemplo lá do IPVA emergencial de guerra, ou o IPTU emergencial de guerra, né? Vamos imaginar que, claro, né, ninguém que está querendo que o país entre em guerra, mas se por acaso entrar em guerra e a União precisar de mais recursos, ela poderá instituir um IPTU extraordinário de guerra. E aí seria bitributação, ou seja, estamos sendo tributados duas vezes, mas não pela mesma entidade. O munícipe pagará IPTU ao município, o IPTU normal, que é necessário para o município manter os seus serviços, e terá que pagar esse IPTU extraordinário de guerra para a União. Entenderam bem a diferença desses dois institutos? É importante entender isso, tá? Beleza, muito bem. Sigamos agora para os impostos do Estado e do Distrito Federal. Viram que eu dei um destaque aqui, tá? E isso é só para lembrá-los que o Distrito Federal, como não tem municípios e sim cidades satélites, ele é uma espécie de híbrido, tá? Então agora, quando a gente fala de impostos de estados e Distrito Federal e impostos de município, entenda que o Distrito Federal tem a competência de instituir impostos tanto dos estados quanto dos municípios. Esses impostos têm a competência distribuída no artigo 155, que diz que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, primeiro, transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o famoso ITCMD. Isso, que eu já disse em outras aulas, é o imposto sobre heranças, né? Transmissão, causa-mortes, herança ou doações, tá certo? O pai quer, o filho casa com uma menina sensacional e dá um lindo netinho pro pai. O pai, muito feliz, resolve dar uma fazenda para os meninos começarem a vida. Pois bem, esse ato de doação tem que haver a transmissão, né? Por doação, e nessa transmissão vai incidir o imposto, é fato gerador, que vai apurar a base de cálculo, que é o valor da fazenda, tá? Aplicar a alíquota para poder fazer a transmissão. Esse é o ITCMD. Depois, esse que é o imposto mais importante. Por quê? Porque ele é o ICMS, né? Operações relativas à circulação de mercadorias. E aí é lembrar, né? Se nós vivemos numa sociedade do consumo, em que as pessoas são felizes consumindo e a coisa que a gente mais faz é consumir, logo nós temos um imposto mais importante aqui, né? Então, circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Agora, nós estamos aí, você está usando serviços de comunicação, né? Quando você paga a sua internet, pode olhar na fatura lá da sua conta de telecom que tem ICMS, justamente porque esse serviço de comunicação e transportes, né, e ainda que as operações e as prestações, tanto operações de circulação de mercadorias como prestação de serviços, se iniciam no exterior, tá, devidos ao Estado. E finalmente o IPVA conhecidíssimo, né? Vamos acelerar que o nosso tempo eu não quero passar de uma hora aqui não, tá? Impostos do município, então nós temos, compete aos municípios instituir impostos sobre, claro, Distrito Federal também, tá? Propriedade predial e territorial urbana, famoso IPTU, e transmissão intervivos, tá vendo? Ó, aqui não é mais herança, tá bom? Ó, transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso, então não inclui doação, de bens imóveis por natureza cessão física e direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Repare que falando de ITBI, o famoso ITBI, nos dá condição de explicar como o direito tributário é interdisciplinar. Por quê? Porque transmissão de bens imóveis, ato oneroso, negócio jurídico oneroso, a cessão física, direitos reais, garantia, são todos os institutos de direito civil, direito empresarial, não é verdade? Que o direito tributário não vai querer mudar, ele vai utilizar esses conceitos de suas áreas como fatos geradores dos impostos, tá? E finalmente, para os municípios também, serviços de qualquer natureza,
não compreendidos, claro, os serviços de comunicação e transporte previstos no 155.2, definidos em lei complementar. Daqui a pouco eu explico isso, tá? Que é o famoso ISSQN ou simplesmente ISS, tá? A razão de serviços ficarem por município é muito simples, é na cidade que o dentista tem seu consultório. Para o cliente chegar no consultório do dentista tem que ter rua, tem que ter calçada, tem que ter controle de trânsito, a cidade tem que estar limpa, tem que haver recolhimento de lixo, tem que ter aterro sanitário, tem que ter uma série de coisas. E nesse sentido nada mais justo, assim como o IPTU, né, é na cidade que a gente vive, né, na cidade que nós temos nosso prédio, nosso território e compete, portanto, aos municípios. Mas vamos seguir aqui, lembrando aqui a questão da lei complementar, tá bom? Pois bem, você pode até me dizer, mas professor, tem tanto serviço por aí, meu Deus do céu, e temos mais de 5 mil municípios, então assim, o cara mudou de cidade, mudou a realidade, porque o município vai instituir imposto sobre serviço, um acha que é serviço, o outro acha que não é. Para definir esses serviços, nós temos a Lei Complementar 116 de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios do Distrito Federal e dá outras providências, tá? Essa lei traz uma tabela de serviços, diz o que é serviço, tá? Uma tabela grande, você vai encontrar aí desde salão de beleza, bares, hotéis, restaurantes, serviços de edificações, construções, construtoras, tá? Então, recomendo que você dê uma olhada nessa lei complementar, que você vai ver essa tabela lá. Seguindo, podemos enfim chegar no conceito de tributo, e depois de tudo que eu falei, eu acho que pode ficar mais claro para você compreender, aprender o conceito do imposto no CTN. Isso é dado no artigo 16, que diz que o imposto é o tributo, beleza, até aí está tudo certo, cuja obrigação tem por fato gerador, ó, o fato gerador aqui, que a gente acabou de ver, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Notaram como é um imposto estranho? Ele diz assim: imposto é um tributo devido por uma situação que independe de atividade estatal. Vamos tentar explicar isso aí? Vamos. Então tá. Começa pelo fato do tributo, né? Só para reforçar, a gente sabe que tributo é gênero e agora, enfim, nós podemos colocar em ordem as espécies tributárias, né? Quais são as espécies? Os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Esses aqui são espécies de tributo e tributo é gênero. Todas elas são tributo, mas impostos não são taxas, nem taxas são empréstimos compulsórios. Isso é extremamente importante para você que estuda direito tributário, viu? É muito importante. Por quê? Porque se taxa não é imposto, imagine o seguinte, que o município cria uma taxa que na verdade tem feição de imposto. Você vai denunciar a ilegalidade dessa cobrança. É justamente por aí. Seguindo no conceito, então tá, o imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador. E aí, lembrando, nós estudamos hoje a terminologia de imposto, estudamos o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota, e deixei reticências aqui justamente para mostrar que tem uma série de outros conceitos que a tecnologia tributária você vai adquirir, principalmente na sequência no 10º período, tá? Muito bem, então é um tributo, tem fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. O que o Código Tributário está querendo dizer é o seguinte? Olha, é o seguinte, toda atividade é específica, né? Se eu pegar aqui a polícia é uma atividade específica. A polícia tem carro de polícia, tem farda de polícia, tem compras, armas de polícia, treinamento de polícia. Assim como a defesa, né? Aqui eu coloquei uma imagem da Marinha para você, né, ver, né? A polícia não precisa de navio, a Marinha precisa. Então são atividades específicas que tem aqui a fiscalização, né? O serviço de saúde, o serviço de educação, todas essas atividades são específicas, tá certo? Aliás, como eu disse, toda atividade é específica, né? Ela tem as suas especificidades, né? Mas essa atividade específica, o fato gerador independe de que essa atividade seja relativa ao contribuinte. No fundo aqui, nós estamos com o princípio, a ideia da não vinculação. Não é verdade? Qual é a situação, portanto,
que independe de atividade estatal específica e que vai gerar obrigação de tributo. Posso dizer para você que a citação é de fato do contribuinte. E de fato é isso mesmo. E aí tem um pulo do gato para você. Você não quer pagar IPTU, é só não praticar o fato do contribuinte de ser proprietário de imóvel. Você não quer pagar IPVA, é só não praticar o fato do contribuinte de ser proprietário de veículo automotor. Nem nenhum fato gerador. Se você não produz ou não pratica nenhum fato gerador, você não deverá impostos. Aí você vai dizer, professor, mas é impossível assim. Pois é, então, é impossível não pagar impostos, portanto, né? Então, vamos deixar claro isso. Quando o fato é do Estado, nós temos uma atividade estatal específica e é cobrada em razão dessa atividade para o contribuinte, nós temos as taxas, tá? As taxas estão aqui, né? O exemplo que eu sempre dou é do IPVA, né? O IPVA é um imposto, é fato do contribuinte, riqueza do particular. O particular comprou o veículo, mas existe uma atividade estatal específica, tá? Que é o licenciamento do veículo, o emplacamento do veículo, a vistoria do veículo. E isso é em razão, é específico para o contribuinte. Então, o licenciamento é uma taxa, a vistoria é taxa, entendeu? Enquanto a propriedade, que é riqueza particular, é o fato do contribuinte. Percebeu a diferença, né? Nesse sentido, podemos concluir que as despesas destinadas, as despesas que são cobertas pela receita provínda de impostos, elas servem para cobrir o quê? Necessidades gerais, o que a gente chama de utilidade universal. Então, sempre que você imaginar uma despesa pública que é de utilidade universal, segurança pública, defesa, tá? Administração da justiça, controle sanitário, educação pública e uma série de despesas devem ser, portanto, financiadas com dinheiro dos impostos e serão, de acordo com o princípio da não afetação, regulamentadas nas leis orçamentárias através da atividade política. Ok? Beleza. Com isso, podemos fazer uma classificação aqui. Eu vou trabalhar com a classificação do professor Paulo de Barros de Carvalho, que consta na leitura que eu vou colocar na sala de aula, né? Ele diz, portanto, que existem impostos que gravam o comércio exterior, impostos sobre o patrimônio e a renda, impostos sobre a transmissão, circulação e produção e impostos indeterminados e impostos extraordinários. São 5 tipos de impostos. Vamos ver esses 5 tipos rapidamente? Simples. Impostos que gravam o comércio exterior, a competência é exclusiva da União, tá? Que é o imposto de importação e o imposto de exportação, incidem sobre o comércio exterior, tá? Impostos sobre o patrimônio e a renda, já a competência é distribuída. Da União, nós temos o imposto de renda, o ITR e o IGF, tá certo? Que ainda não foi instituído, tá bom? Mas também temos, de competência de estados e Distrito Federal, gostaram disso aqui? O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, tá certo? Que é o imposto sobre o patrimônio e a renda. E nos municípios, o IPTU, tá certo? Beleza, né? Então, nos impostos sobre o patrimônio e a renda, a competência é distribuída. Impostos sobre a transmissão, circulação e produção. De competência de União, e a competência aqui também é distribuída, nós temos o IPI e o IOF, tá? De competência dos estados, o ITCMD e o ICMS, ok? E de competência dos municípios, nós temos o ITBI e o ISS. Todos eles gravam a transmissão de bens, a circulação e a produção, tá? Beleza. Os impostos indeterminados são aqueles que só vão acontecer se houver fato novo. Por isso que eles são indeterminados, porque esse fato novo nós não sabemos qual é. É mais ou menos, eu pretendi representar aqui na figura, como se a União ficasse no alto da montanha olhando para a vida da gente, tá? E toda vez que ela identificar um fato novo, uma riqueza nova, que não consta naquelas que nós já falamos, né? Nos itens A, B e C, né? Não é nem comércio exterior, nem patrimônio e renda, nem transmissão, consumo e produção, a União
terá a competência residual e, portanto, esses impostos são indeterminados. E os impostos extraordinários de guerra, lembrando que do bis in idem e da bitributação que nós estudamos. Repare, bis in idem e bitributação não acontece só nos impostos extraordinários de guerra, não. Elas podem acontecer em outras circunstâncias que a gente vai ver melhor no 10º período, tá bom? Legal? Beleza. Bom, como é que funciona a legislação? Uma confusão comum é que dizem que o imposto só pode ser instituído por lei complementar. Isso não é verdade, tá? É porque no artigo 146, a Constituição diz assim: cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre o quê? Sobre a definição dos tributos. Repare, a Constituição não fala em instituição de tributos, ela fala definição. As suas espécies, de fato, o Código Tributário, que é uma lei complementar, ela define as espécies de tributos. Define tributo no artigo 3º, define imposto no artigo 16, que a gente estudou hoje, define taxa no artigo 77 e define contribuição de melhoria no artigo 81. As contribuições é um caso especial, por isso que são especiais, né? Então ela vai definir os tributos e as espécies, bem como em relação a impostos discriminados na Constituição, os respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes, como nós vimos já também, né? Eu vou usar como exemplo o IPTU para a gente entender agora a pirâmide normativa dos impostos, tá? A Constituição Federal no 156, como nós vimos, diz que compete aos municípios instituir, os municípios é que vão criar, tá? Impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. Beleza, né? Em seguida, o Código Tributário, no artigo 32, vem definindo o fato gerador à base de cálculo contribuinte do imposto, tá? Ele diz lá: o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador, olha aqui, cumprindo a Constituição, propriedade, domínio útil, a posse, olha a interdisciplinaridade de direito civil aqui, né? De bem imóvel por natureza ou seção física, como definido na lei civil, o próprio direito tributário reconhece isso, localizado na zona urbana do município. Por que eu destaquei zona urbana do município? Porque logo em seguida ele vem o CTN esclarecendo, né, que para os efeitos do imposto, IPTU, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, mas deve observar o requisito mínimo de ter pelo menos 2 desses requisitos aqui, meio fio ou calçamento, abastecimento de água, esgoto, rede de iluminação, escola primária e posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros, tá? Ou seja, o CTN vem o quê? Definindo o fato gerador do IPTU, né? A lei municipal, no parágrafo 2º, diz lá: pode considerar urbanas áreas urbanizáveis, são os loteamentos, né? Expansão urbana constante de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria, ao comércio, mesmo que localizado fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Ou seja, ainda antes de estabelecer aqueles serviços públicos lá, aqueles requisitos que nós acabamos de ver, a lei ainda poderá definir que essa zona é urbana ou de expansão. A base de cálculo, olha lá, o CTN segue, a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Lá no 10º período nós vamos ver melhor isso, né, porque é um pouco complicado dizer quanto vale um imóvel, então normalmente a planta de valores, né? E aí ele vem esclarecendo, na determinação de base de cálculo não se considera o valente de bens móveis mantidos. Por quê? Porque móvel não é fato gerador de imóvel, né? O fato gerador é imóvel. Repare como o direito tributário é bastante positivado, tá? Mesmo não pode ser considerado isso. E finalmente, lá, quem é o contribuinte do imposto? É o proprietário, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Beleza? Muito bem. Na sequência, a Constituição diz que o município pode instituir, o Código Tributário diz quais as condições que o município deve observar para instituir, aí vem o Código Tributário Municipal, eu peguei a Lei Ordinária 957 de 91, tá? Que é o Código Tributário do município de Gurupi, e vou deixar também na sala de aula, eu baixei em PDF o Código Tributário do município, tá? Dos artigos 9º ao 38, reparem,
Um artigo da Constituição, alguns artigos do CTN e agora olha quantos artigos em que o Código Tributário Municipal vai explicar sobre incidência e fato gerador, não incidência e isenções, que também nós vamos estudar no 10º período, quem é o sujeito passivo, como é que chega na base de cálculo, quais são as alíquotas, como é que é lançado esse imposto para o contribuinte poder pagar, como ele vai fazer o pagamento, quais são as obrigações acessórias que devem ser cumpridas pelo contribuinte, quais são as penalidades e as disposições especiais. Compreenderam como é que funciona a nossa pirâmide normativa? Então nós temos a Constituição, lei complementar, a lei ordinária, como eu dei o exemplo para vocês do IPTU, e ainda temos decretos e regulamentos. É importante notar isso, tá bom? Que decretos e regulamentos são básicos e eles formam o grosso da camada da legislação tributária, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês, o ICMS. O ICMS, a Constituição diz que pertence aos estados e Distrito Federal. A lei complementar, que é o CTN, tá? Foi revogada e aí, esqueci aqui. A lei complementar é a lei complementar 87, a famosa lei Candir, que dispõe sobre o imposto dos estados relativo à operação de circulação de mercadorias. Essa lei 87, a lei Candir, vem definir fato gerador, base de cálculo, sujeito passivo, vem dar aquelas linhas gerais do ICMS. Logo em seguida vem o Código Tributário do Estado do Tocantins, que dá toda aquela caracterização que nós acabamos de ver no IPTU sobre o ICMS. Em seguida, os decretos regulamentares, que é o regulamento do ICMS, que vai entrando em detalhes sobre o ICMS. Qual é o ICMS da batata, do arroz, do feijão, da carne, de produtos industrializados, de produtos de alta tecnologia, de telefones celulares? Tudo isso está no regulamento do ICMS do Estado. E, finalmente, regulamentos, né? Como é que funciona a Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, como é que funciona o transporte de mercadorias, como é que é feito o recolhimento, quais são os prazos, tudo isso determinado em regulamentos. Tá bom? Completamos 1 hora então, gente, e chegamos ao final. Eu acho que deu certo, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na sala de aula ou nas ondas da rede.